Olá pessoal da turma de propulsão e combustão. Na última aula do projeto de um foguete, finalzinho da aula, dia 15/9/2022, agora quinta-feira, ficou aquela dúvida sobre a aplicação da equação de Tsiolkovsky no projeto do foguete ou a equação da equação da massa variável. O problema da massa variável, da equação da massa variável, é que a gente, assim como o Tsiolkovsky também, a gente não adicionou as condições de atrito com ar e nem da força gravitacional, né? Então, só adiantando, eu vou explicar as equações na próxima aula, mas só para vocês entenderem por que vocês devem fazer o projeto utilizando a equação de Tsiolkovsky, apesar dela ter um valor menor, porque ela aproxima mais, na verdade, da realidade devido a esse atrito e ao mesmo tempo a força gravitacional que deve ser computada, né? E a gente vai ver que isso vai depender então dessas equações que podem ser resolvidas especificamente por um sistema de equações diferenciais que pode ser resolvido e deve ser resolvido por métodos numéricos, né? Então eu fiz a programação aqui num software, né? E a programação para vocês conseguirem entender um pouco dessa dificuldade que vocês não podem. A equação da massa variável poderia estar sendo utilizada no espaço, por exemplo, onde você não tem força de arrasto, não tem o ar, não tem a força gravitacional atuando, né? Então, realmente ela pode servir para grandes descargas, mas no espaço. Na Terra, a gente é mais aconselhável você usar Tsiolkovsky mesmo, porque como ela já dá um erro para menos, é como se você tivesse utilizando mais ou menos esses cálculos aí que é mais complexos, entendeu? Então é melhor usar a equação de Tsiolkovsky. E eu vou demonstrar aqui por que estava dando 19.000, um valor muito elevado na equação da massa, da equação da massa variável, e Tsiolkovsky, a gente fez a conta, se eu não me engano, deu 5.700. E é mais ou menos o que acontece na realidade mesmo, a equação de Tsiolkovsky, devido a isso, certo? Essa curva em vermelho aqui é a curva da velocidade. Então, a curva terminal de velocidade está por volta aqui de 6.000, né, que vai variar conforme o que eu falei, que essas variáveis. Então, por exemplo, se a gente varia o coeficiente de arrasto, ou seja, o atrito com o ar, né? Olha o que acontece. Como que a gente tem uma variação da velocidade terminal do foguete, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a velocidade está 4.000. E eu altero o coeficiente aqui, já vai para 5. Aqui, né, a gente já tem 6.000 a velocidade. Então, o formato do foguete ele vai ter muito a ver com isso. E vocês verem aqui que se a gente diminuir muito, né? Se a gente diminuir muito, eu vou aumentar esse arredondamento aqui também, porque para a gente ver aqui, porque muitas vezes aumentar o número de casas decimais aqui, vou colocar até mais aqui, 5 casas decimais para a gente ver, ó. Então, se a gente aumenta muito o coeficiente de arrasto, né, a situação complica. Diminui também, mas não é zero. Então, vai dar lá em cima, pela equação lá da massa variável, mas realmente um coeficiente de arrasto esperado aí é maior, é 0,02 para cima disso. Então, aqui, por exemplo, já está de bom tamanho. Então, a densidade do ar é 1, olha para vocês terem ideia, é 1. Mas isso acontece que o ar vai ficando mais rarefeito. Então, olha a influência da densidade, como que ela, né? Então, estou considerando a densidade média aqui, até baixa aqui, ó. Então, para 0,03 a gente vai ter uma velocidade, por exemplo, de 5.000, né? Essa velocidade terminal aqui que a gente está falando, tá? A gente vai também falar sobre tempo terminal que está relacionado com a dedução que a gente vai fazer na próxima aula, que é o tempo para você ter o gasto final do combustível. Tá? A área de contato também ela influencia, olha só, a área de contato. Então, o design do foguete ele vai influenciar muito. Então, o atrito ele é violento. Aqui a velocidade de exaustão ela vai influenciar até no empuxo aqui. Eu vou explicar para vocês que ela tem que ser
também o produto dela, a velocidade, ela tem que ser maior, o empuxo vai ter que ser maior que o peso do foguete. Então, também influencia a velocidade de exaustão. Eu considerei aqui 2.500, tá? A vazão também do escape dos gases também vai alterar, mantendo 200 aqui, tá? Isso aqui vai depender também do seu motor, né? Se tem capacidade para queimar isso aqui, essa quantidade. Aqui está dando 200 kg por segundo, tá? Para esse motor foguete. E aqui a variação da aceleração gravitacional, né? Se você aumenta muito, por exemplo, aqui vai estar negativo, aqui esse foguete aqui vai descer. Ou lá para você ver, tá vendo? Ele já não consegue. Júpiter lá, uma força gravitacional muito alta, ele não consegue. Então nós estamos com 10 aqui, ó, 10. Aí, para a gente conseguir, se a gente fosse fazer isso, a gente teria que estar aumentando a vazão de queima, aumentando a velocidade de escape, etc, etc. Então, aqui tem que olhar muitas coisas aqui, né? E também teria que verificar o arrasto, a densidade. A densidade do ar, ela varia, é uma queda exponencial, né? Lá nas altitudes de 400 quilômetros, 200 quilômetros, vai ser 0,01, né? Mas aqui no nível do mar está 1, né? Então ela não fica 1, então ela vai diminuindo. Então a gente poderia estar até modelando isso. Então, no final das contas, é melhor usar a equação de Tsiolkovsky, porque apesar dela não levar em conta o atrito, como ela sempre gera um resultado para menos, ela acaba fechando mais ou menos com o que acontece na realidade. É engraçado, né? Devido a esses atritos. A outra está mais certa que Tsiolkovsky, mas como ela não consta o arrasto e a força gravitacional, ela dá um valor que é inconsistente, incompatível, e aí teria que ser adicionado esses itens. Mas quando adiciona esses itens, a equação diferencial ela fica não linear, tá vendo? Que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a parte da força de arrasto, tá? Essa aqui é a parte da força gravitacional, tá? 10 aqui, 10, né? Aqui, vou colocar 9,8 aqui, agora vou diminuir aqui, ó. Vou voltar para 9,8, que é 9,8 é a força gravitacional. Vixe. Se eu consigo pôr 9,9 dele. 9,8. Difícil. 9,8. 9,8. Pronto. 9,8 é a força gravitacional. E esses outros termos aqui, até um termo VE mais V da equação. Lá da massa variável, mas a gente vai discutir essa equação depois, tá? Aqui a força gravitacional e esse efeito aqui é do arrasto que a gente vai discutir também, né? Então essa curva, isso aqui é o perfil de velocidade do foguete, né? Começa em 0, aí vai atingir aqui em 140 segundos, 1.000 metros por segundo, até chegar no máximo 4.000. Então ela não atinge o que? A velocidade de escape da Terra. Ela vai atingir 5.000 e 800 com um estágio. Então vocês teriam que fazer, utilizando a equação de Tsiolkovsky, utilizando 2 estágios para atingir aquela velocidade que a gente estava falando lá, tá? Outra coisa que eu vou falar, que tem essa curva em azul aqui, que é a massa. Tá vendo? É o perfil de massa, mas o perfil de queda de massa, ele começa com 50.000 aqui, né? E a massa vai caindo, vai caindo, vai caindo, e quando chega a 220 segundos, ela termina exatamente aqui até chegar nos 5.000 em termos de massa, né? A massa final e acaba. E aqui já chega no que a gente estava querendo. Mas acontece que o foguete não atinge o que é a velocidade terminal. Então é só ir adiantando o raciocínio aí. Muito obrigado. Um abraço para todos.